101,9. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Icasa decepciona seu torcedor, é derrotado pelo Pacajus e fica distante do título da Fares Lopes. Campo Grande até que fez bonito, venceu fora de casa o Pacajus, mas nas penalidades deu adeus ao acesso. Definidos grupos do Guarani e também do Barbalha para o Campeonato Cearense de 2023. Ceará perde para o Corinthians e se complica ainda mais na Série A do Brasileirão. Rebaixamento à vista. Fortaleza empata em casa e torcida faz festa para Vojvoda ficar no Leão. Técnico Leandro Campos analisa jogo do Icasa e reconhece falhas na partida de ontem contra o Pacajus. Ferroviário confirma nome de treinador e de goleiro que jogou no Ceará e no Fortaleza. Um jogo hoje à noite no complemento da antepenúltima rodada do Brasileirão da Série A. E as informações direto do Rio de Janeiro, a repercussão da convocação dos atletas que vestirão a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo que começa daqui a 13 dias. 6:07 no timaço da Vale FM. Vale FM. Vale FM. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas duas etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale Esportes é futebol de primeira. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. Pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços, mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças
Praças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. A Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara! Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale Esportes, é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes nesta segunda-feira, depois de um fim de semana de muitas emoções. Aqui ao nosso lado, o Super JF. Boa noite, João Filho. Boa noite, Marco. Um abraço. Boa noite para você que nos acompanha pelo Vale Esportes da Vale FM. Primeiro encontro da semana. Aqui estamos com informações do nosso futebol. Daqui a pouco um balanço do final de semana. Infelizmente, a derrota nos pênaltis do Campo Grande, que eliminou o time da chance de subir de divisão no Campeonato Estadual. A derrota inexplicável do Icasa. Como jogou mal esse time do Icasa ontem, lá na Arena Romeirão, com um grande público. E parabéns ao torcedor do Icasa pela presença. Ceará quase rebaixado no Campeonato Brasileiro. Assuntos para daqui a pouco também, os grupos do Barbalha e do Guarani no Campeonato Cearense do ano que vem. Mas antes, vamos para bem longe daqui, JF. Ela que é conhecida como a Cidade Maravilhosa, onde hoje recebeu o treinador da Seleção Brasileira na sede da CBF, onde o mesmo anunciou os convocados para a Copa do Mundo do Catar, que começa daqui, como disse você em manchete, há exatos 13 dias. E quem vai trazer toda a repercussão desta segunda-feira no Rio de Janeiro, ao lado do nosso querido Kilmer de Campos, é o Delton Sá, que já está conosco aqui no Vale Esportes. Boa noite, Delton. Boa noite para você, Marco Valério. Boa noite, João Filho. Um abraço para o amigo que tá ligado aí no programa Vale Esportes do Timaço da Vale FM. A gente já está aqui no aeroporto, já para retornar, né, para a região do Cariri, depois de acompanhar hoje a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar, né? O Brasil é convocado, os jogadores são convocados hoje, segunda-feira, dia 7, e já na próxima segunda-feira, dia 14, já tem treino para os jogadores da seleção brasileira convocados lá na Itália, lá em Turim. A comissão técnica que inclusive deixa o Brasil no sábado, dia 12. Dia 13 já chega lá na Itália, aguardando então os jogadores que vão chegar na segunda-feira, dia 14, e vão trabalhar até a sexta-feira. No sábado a seleção embarca para Doha, no Catar, chega na véspera da abertura da Copa do Mundo, a seleção brasileira. Ela conseguiu essa flexibilidade aí
por parte da FIFA, já que a FIFA tinha determinado que todas as seleções deveriam estar no Catar até o dia 15, para cumprir compromissos com os patrocinadores da Copa do Mundo. Mas acabou flexibilizando para algumas seleções, e uma delas foi a seleção brasileira, que só vai chegar às vésperas do início da Copa do Mundo. Hoje, uma convocação bastante concorrida, Marco Valério. Muita gente, auditório lotado da Confederação Brasileira de Futebol, para acompanhar de perto a convocação da nossa seleção. Mas eu vou deixar o Kilmer trazer então, Marco Valério, a relação dos convocados por Tite hoje, os jogadores que vão para a Copa do Mundo para vestir a camisa da nossa Canarinho. Kilmer de Campos, boa noite. Um abraço Delton, um abraço Marco, JF, amigos do Timaço da Vale FM. Pois bem, os convocados, inclusive o Timaço fez tudo ao vivo, são os seguintes: Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City, e o Everton, do Palmeiras. Dani Alves e Danilo, laterais pela direita do Pumas e da Juventus, de La Vecchia Senhora, respectivamente. Alexandro e Alex Telles, os laterais canhotos da Juventus e do Sevilla. Zagueiros, o Bremer da Juventus, o Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Thiago Silva do Chelsea. Meias, Bruno Guimarães do Newcastle. Aliás, o Newcastle foi onde jogou o nosso Mirandinha, saiu do Ferroviário, foi o primeiro brasileiro a jogar no futebol inglês. O Casemiro do Manchester United, o Everton Ribeiro do Mengo, do Flamengo, o Fabinho do Liverpool, o Fred do Manchester United e o Lucas Paquetá do West Ham. Atacantes, o Anthony, ex-São Paulo, que hoje joga no Manchester United, o Gabriel Jesus do Arsenal, ex-Palmeiras, para o JF não ficar com raiva, Gabriel Martinelli do Arsenal, Neymar Júnior do Paris Saint-Germain, Pedro do Flamengo, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham Hotspur, o Rodrigo do Real Madrid e o Vinícius Júnior do Real Madrid. Desse listão aqui, Delton, Marco, amigos do Timaço, é claro que todo mundo foi em cima do Daniel Alves. Por que Daniel Alves? Inclusive, uma repórter que estava lá indagou numa pesquisa online que 80% do pessoal que estava votando e pesquisando e perguntando não concordavam com a estratégia do Tite, da convocação do Daniel Alves. O Tite desconversou e todo mundo acabou engolindo o Daniel Alves. Agora, alguns ou boa parte da imprensa não engoliu a contratação de Daniel Alves. Alguns até disseram, não, porque anima o grupo, é pagodeiro. Será, Delton Sá? Foi por isso? Não, nada a ver, não. A experiência do Daniel Alves foi o que contou a favor da sua convocação, como foi explicado lá na coletiva. O Mauro Naves, repórter da ESPN, durante muito tempo da Rede Globo, ele bateu um papo com a gente antes dessa convocação, falando sobre a seleção brasileira, sobre a sua expectativa de uma Copa do Mundo que não tem uma super seleção favorita a conquistar o título. Avalia sim, e ainda bem que a seleção brasileira está entre essas aí. É um grupo que a gente pode dizer, o grupo de favoritos. Eventualmente tem uma surpresa, mas muito eventualmente. Deve ficar nesse grupo aí, e o Brasil está entre eles. É futebol, então você tem um cruzamento nas oitavas já que pode ser muito perigoso, com Portugal com o Uruguai, que também são os favoritos para passar no outro grupo. E aí, às vezes, não é o mesmo que seja o Uruguai, não seria um enfrentamento igual que se tem aqui nas eliminatórias. Aí Copa do Mundo, é outro espírito, enfim, tudo é jogo duro. Mas estou muito confiante, acho que a gente pode caminhar para uma final sim. E dentro desse grupo, Argentina, Bélgica, a França, com Benzema e Mbappé, sempre perigosa. Mas eu acho que o Brasil tem agora opções que também intimidam os adversários, também vão ter que se preocupar com a gente. Vai ser uma Copa tecnicamente melhor porque os jogadores da Europa estão no meio de uma temporada, Mauro Naves? Com relação ao aspecto físico, sem dúvida, né? Vai estar todo mundo voando, eu acho que é uma Copa de muita intensidade. Se fala muito no calor do Catar, mas os estádios tem ar-condicionado, etc. Então não vão jogar debaixo daquele sol de meio-dia que já jogaram em Estados Unidos e outras Copas, era um calor danado. Então pega essa turma voando realmente. Isso pode
pode não, deve fazer com que a gente tenha uma Copa diferente das outras, quando os jogadores já iam em final de temporada. Agora não, eles estão no meio, né, a grande maioria, e isso, se bem que assim, pro lado do Brasil também não muda muito, porque a maioria dos nossos titulares, para não falar a totalidade, também joga neste calendário de lá, também vai estar voando, então vai ser muito interessante, vai ser bem diferente essa Copa. De que maneira você analisa o fato de o Tite se despedir da seleção na Copa do Mundo? Que tipo de influência isso tem para a seleção? Eu acho que ele já falou isso bem antes, então é uma coisa que já está resolvida. E o que ele vai pedir é que, poxa, aí garotada, faça com que eu me despeça com o título, me ajude aí nessa. Então eu acho que não desmotiva muito, pelo contrário, eu acho que até motiva. E ele é também natural que ele encerre um ciclo, ele queria fazer um ciclo todo, a outra ele pegou pela metade. E acho que agora teve muito mais oportunidade de fazer as observações. E vai dizer para os jogadores, eu imagino isso, ó, vim para essa última Copa, pelo menos por enquanto, não sabe se lá no futuro. Então, ganhem por vocês e, se der, ganhem por mim também. Obrigado pela atenção, tá, Mauro? Um abraço enorme para vocês todos. Bom, Marco, tá aí então, Mauro Naves, sempre muito atencioso, batendo um papo conosco, conversando com a gente sobre essa questão da seleção brasileira. Mais algum detalhe, Kilmer de Campos? Sim, só lembrando, viu, Delton, que os Jogos do Brasil na primeira fase, na fase de grupos, dias 24, 28 e 2 de dezembro. Dia 24 contra a Sérvia, 4 da tarde. No dia 28 contra a Suíça, 13 horas, 1 hora da tarde. E contra Camarões, dia 2 de dezembro, 4 da tarde. É bom lembrar que lá no Catar, jogos às 7 da manhã, hora de Brasília, às 13 horas, hora de Brasília, e às 4 da tarde. Como você bem colocou, o fuso do Catar, bem parecido ou igual ao fuso onde você esteve há 4 anos atrás, na Rússia, né? 7 horas para mais, ou seja, 6 horas para mais, né? Quando você for falar no Vale Sport, 18 horas, meia-noite no horário do Bacurau, lá na Rússia, ou lá no Catar também. Beleza, Marco Valério. Assim nós vamos fazendo a nossa participação aqui direto do Rio de Janeiro. A gente já está retornando depois, né, da convocação que aconteceu hoje. E amanhã a gente volta normal no Vale Sport. Quem não volta hoje é o Kilmer de Campos, né? Que vai dar uma passeada lá para São Paulo, né, Kilmer? Vamos até São Paulo. Você me abandonou, né? Agora eu estou vendo se eu consigo ir com você, ele tangendo até Addis Abeba. E de Addis Abeba eu volto, você segue para o Catar. Mas vou ver se eu consigo encaixar essa passagem para a Etiópia. Los Peds aproveitou e entrevistou muita gente hoje, viu, Marco Valério? Lá na sede da CBF. Valeu, Marcão. Valeu, Delton. Excelente trabalho aí ao lado do nosso querido Kilmer de Campos nesta cobertura. E claro que o torcedor, ouvinte da Rádio Vale FM, vai ficar muito bem informado também aqui na 99,9 de tudo que vai rolar na Copa do Mundo. Tá aí essa cobertura excelente do Delton, do Kilmer de Campos, diretamente do Rio de Janeiro com a convocação da seleção brasileira. Agora é esperar para a Copa do Mundo e quem sabe o torcedor brasileiro comemorar o hexacampeonato. Afinal de contas, todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta, viu, JF? Por enquanto, vamos ser hexa. E do penta pra cá, lá se vão 20 anos. 20... Ou mais um pouquinho. Ou mais um pouquinho, né? 20 anos, 20 anos, né? Tá certo. Foi em 2002, né? Isso, 20 anos. 20 anos que o Brasil tá na fila de espera. Alguns vão torcer para que seja esse ano, outros não, enfim. Vamos aguardar, eu acho que todo mundo que é brasileiro vai torcer pelo Brasil. Não é possível, nem todo mundo, não. Nem todo mundo. Como é que o cara é brasileiro, gosta de futebol e torce contra a seleção do seu país? Nem todo mundo. O Kilmer de Campos, por exemplo, é torcedor da seleção da Argentina. Não, eu tenho certeza absoluta que... Ele vai torcer para a seleção que ele admira, que a Argentina ganhar a Copa. Mas eu tenho certeza que se o Brasil chegar numa final para ser campeão, ele vai torcer pelo Brasil. Todos nós. Todos nós, Jota. Todos é muita gente. Vamos tocar o barco? Você não tem jeito, meu filho. 18 horas 25 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Daqui a pouco tem a Luísio Vilar com a repercussão pós-jogo e a derrota do Icasa ontem para o Pacajus. Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortinas e vidros, box, espelhos, esquadrias com excelente trabalho e aquele preço muito especial. Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plá
Place do Aderaldo Castelo 320. O telefone é o 99812-5851. Você quer ver outro que vai torcer para a seleção da Argentina na Copa? Nosso amigo Lânio. O Lânio é torcedor da seleção da Argentina e eu tenho certeza que vai torcer para que a Argentina do Messi possa conquistar a Copa do Mundo. Bom, eu falo também para você que está cansado de pagar contas absurdas de energia, a Genesis Solar tem a solução. Faça o seu orçamento, é isto mesmo, hein? Temos condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Financiamos 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Você pode parcelar no seu cartão de crédito em até 18 vezes. Genesis Solar, mais informações, fala com o Luciano Carvalho via WhatsApp 981237956. Deixa o sol pagar a sua conta de energia. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar por uma melhor, fale com quem entende do assunto. Daniel Victor é corretor de imóveis com mais de 15 anos de atuação. Se for comprar terreno para investir ou construir, o corretor Daniel Victor é também o caminho mais seguro e já te dá uma boa dica. Conheça o loteamento Terra Santa no coração de Juazeiro. Ligue para 99615-1864. Daniel Victor, transformando sonhos em realidade. Bom, a gente fala também da temporada das tintas Atacom, que começou com tudo. Pintou um montão de ofertas para você das melhores marcas, é isto mesmo. Souvenir, Hidracor, Equine, para você deixar a sua casa ainda mais linda. Final do ano chegou, para você dar aquele toque especial na sua casa. Aproveite na loja ou no Zap Atacom pelo número 997226744. Temporada das tintas Atacom. A loja fica localizada na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca, número 939. O atendimento durante a semana das 8 da manhã até as 19 horas, aos sábados das 8 da manhã até as 4 da tarde. Vem para Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Grage Veículos, compra, venda, troca e financia seu carro, seminovos com o menor preço e garantia do mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas. As melhores negociações estão na Grage Veículos. Carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado na hora da troca. E este mês tem Black Novembro na Grage Veículos. Avenida Padre Cícero, 1215, Salesianos, em frente ao Teatro Marquise Branca. Informações 99208-8592. Grage Veículos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Bom, gente, eu falo também para você que é vendedor de joias ou quer iniciar o seu próprio negócio, procure a Dourados Folheados com garantia ao melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante e quer banhar a sua mercadoria com segurança, venha conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando seu sonho em realidade. A Dourados fica localizada na Rua Ifani Feitosa, número 9, com os telefones 35666119, WhatsApp da Dourados 999933031. A Churrascaria Mão de Vaca está de portas abertas para receber você e sua família. Além do melhor atendimento, tem aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. E a Churrascaria Mão de Vaca tem delivery. Você pode ligar para 988-65-7741. A gente 2023 está chegando, então faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso. Uma estrutura maravilhosa, uma equipe pedagógica preparada. Mais informações na Rua Odilon Gomes 474, no bairro Tiradentes, com o telefone 35710531. Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. O Vale Esportes também tem oferecimento do Quintal Cariri, que tem música ao vivo de quarta a domingo. Quarta-feira tem a quarta diferente. Vários cantores do Cariri se revezando no palco principal do Quintal Cariri. Informações no Instagram, @Quintal Cariri, que fica na Avenida Castelo Branco, em Juazeiro, com entrada franca. Sabor e diversão é no Quintal Cariri. Informações também no WhatsApp 98811-1095. A gente fala também que a Comercial ZM é a concessionária Steel para a região do Cariri. Máquinas, ferramentas e EPIs é com a Comercial ZM. A que lançou a campanha de jardinagem Steel com preços incríveis para você. Tem roçadeiras a partir de R$ 1.159. Você vai encontrar também
pulverizadores a combustão e lavadoras de alta pressão. Comercial ZM, a loja fica na Avenida Padre Cícero, número 2370. O telefone é o 3511-9550. Aqui no Timaço da Vale FM estamos com a Sofumê Service, película de alta performance. Olha, lá tem películas que tem garantia de até 10 anos, é isto mesmo, inclusive aquelas películas térmicas que resfriam mais o seu veículo, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidro e envelopamento de veículos. É com a Sofumê Service, Rua José Marrocos 408, o telefone é o 98805-4899, este número é o WhatsApp da Sofumê. Bom, nós estamos ao vivo também pelo canal do YouTube da Vale FM, Rádio Vale FM 99 Oficial. O oferecimento é de quem, Marco Valério? De quem? De quem? Da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Faça o seu pedido pelo 98842-9514. É isso, JF. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso. É isto mesmo. Selecionados aí com ingredientes da mais alta qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, torradas, pão árabe. Tem a linha integral, light, multigrãos, aveia e 100% integral. Também a sensacional massa para pastel Tasquinha. Bom, a gente fala também da Madeireira Beira Rio. Para você que quer economizar na hora de construir ou reformar, Madeireira Beira Rio é o lugar certo. Lá você encontra tudo em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras e telhas. Tem também material elétrico, hidráulico, entrega na obra com madeiras direto do Pará. Tudo para você comprar e pagar em até 10 vezes do seu cartão de crédito. Rodovia Juazeiro Barbalha. Mais informações do WhatsApp 9840-1976 e tem o número fixo 3512-5007. Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. O JF já disse tudo para você. Agora, deu problema no seu smartphone? Leva na Fox. Leva. A melhor assistência técnica do Cariri. Vai precisar comprar um novo smartphone? Vem aí o Black Friday da Fox. É isso mesmo, com preços e condições incríveis. A Fox tem 2 lojas no centro de Juazeiro do Norte, também em Crato e no Cariri Garden Shopping. Bom, quem tá com a gente também é o Hotel Amuarama, a casa do caririense da capital cearense. Então, faça sua reserva pelo 0 operadora 8533048900, na certeza de que você vai estar muito bem hospedado no Hotel Amuarama. Um abraço pro Genilson, nosso querido amigo. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Apresentei e use produtos da Ramagem Couros. Direção do nosso amigo Hélio da Ramagem. A hora no Timaço. Bom, são 18h34, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Bom, vamos falar então do jogo de ontem do Icasa, a derrota extremamente lamentável do time do Icasa ontem para o Pacajus. Ninguém esperava por essa, mas o Aloysio Vilar vai trazer informações aí da repercussão, né? O dia seguinte, essa derrota inexplicável para o torcedor do Icasa, que saiu mais uma vez muito decepcionado, porque no momento decisivo, ou nos momentos decisivos, foi assim na Série D também, esse time do Icasa tem decepcionado o seu torcedor. Aloysio, boa noite. É verdade, Marco Valério, boa noite pra você, boa noite João Filho, pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. A gente chega, nesta segunda-feira, infelizmente, para repercutir essa derrota da equipe do Icasa para a equipe do Pacajus. O Icasa perdeu quando não deveria perder, quando só a vitória bastava para ele soltar o grito de campeão da Fares Lopes de 2022. Para falar bem a verdade, Marco, o resultado foi justo pelo que a equipe do Icasa apresentou dentro das 4 linhas. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, o Edson Reis abriu o placar para a equipe do Pacajus. Aos 10 minutos
já da primeira etapa, né, o André Penalva, aos 40, melhor dizendo, do primeiro tempo, o André Penalva acabou empatando o jogo. Porém, aos 13 minutos do segundo tempo, o Diego Viana acabou deixando novamente os visitantes na frente do placar e deu números finais para essa partida, que agora deixa o Icasa numa situação bem complicada. Porque além de ter que vencer o Floresta na última rodada, o Icasa tem que torcer também para que o Pacajus não vença o Guarani de Sobral. O problema é que o Guarani de Sobral já não briga por mais nada nessa Fares Lopes, apenas Icasa e Pacajus é que tem chances de ganhar essa competição. O torcedor fica triste, claro, desapontado, até porque a diretoria convocou e o torcedor atendeu, né, Marco e João Filho? Foram mais de 6 mil pagantes, 6.207 para a gente ser mais preciso. Todos os ingressos que foram colocados à venda foram vendidos. Tava bonito de se ver ontem a Arena Romeirão, inclusive o maior público da arena até o momento, mas infelizmente o Icasa não fez a sua parte. E a gente conversou com o técnico da equipe icasiana, o Leandro Campos, que analisa essa derrota, fala também das suas opções, né? Ontem ele começou com uma formação um pouco diferente, o Guidio no banco, o Paulista também no banco, e ele fala um pouco sobre tudo isso. Era o time que seria campeão, né? Todo mundo elogiando a equipe, todo mundo elogiando os jogadores. Mas infelizmente o futebol tem dessas coisas. Foi uma tarde infeliz, onde nós tivemos, né, um rendimento técnico um pouco abaixo do que é o tradicional, que é o normal da nossa equipe. Infelizmente não foi um nem dois jogadores, nós tivemos uma baixa de rendimento que envolveu um número maior de atletas. E, consequentemente, isso fez com que realmente o rendimento da equipe ficasse abaixo do nosso padrão. Então, são circunstâncias que não existe uma explicação pontual, efetiva, com relação a essa baixa de rendimento. Então, é lógico que eu, como comandante, eu tenho que também assumir essa responsabilidade, né, porque é muito fácil no momento que se ganha um jogo, quando se é campeão, né, chamar-se os méritos, e nesse momento nós temos que ter aí a franqueza e a hombridade, né, de sabermos que infelizmente nós não tivemos ontem a competência que nós queríamos. Então, mais importante nesse momento, porque existe ainda, né, uma possibilidade de se buscar aí essa conquista. É lógico que ficou bem mais difícil, então temos que ter agora essa calma, essa paciência, para entendermos que, em primeiro plano, nós temos que nos preparar agora, naturalmente, né, juntarmos os cacos, né, porque depois de uma derrota desse montante, sempre fica muito difícil, né, a gente reconciliar, reconsertar alguma coisa que realmente se quebrou. E precisamos, primeiramente, buscar o resultado lá contra o Floresta, né, ganharmos o jogo e, de uma forma secundária, aguardarmos o resultado do Guarani contra a equipe do Pacajus, né, o que é possível, e nós já estamos naturalmente aí fazendo o acompanhamento normal lá com a equipe do Guarani, que parece que está se concentrando para esse jogo, já que eles não tinham interesse. Então acredito que vai haver aí uma correspondência boa por parte da equipe do Guarani na tentativa, né, de tentar realmente conseguir um resultado positivo. E nós temos que fazer a nossa parte, ganhar o jogo e aguardar o resultado. Se, naturalmente, conciliar os resultados, nós ainda podemos consertar esse defeito, né, essa má atuação que nós tivemos ontem. Leandro, agora sobre o esquema que você utilizou na partida de ontem, as opções que você teve. O Tarcísio não pôde entrar em campo por conta de uma lesão no joelho, então você começou ali com o Diogo Pereira pelo meio, você também optou não começar com o Guidio. O que é que levou você a montar essa estratégia, Leandro? Não, essa questão estratégica, né, com relação a escolhas, né? Vocês vejam bem que no jogo passado nós vencemos o jogo, quem jogou no meio campo foi o Eli, foi o Matheus, né? Então, se eu for levar em consideração questão de
de utilização, né? Daqui a pouquinho eu fiz a manutenção de 2 volantes que atuaram lá no jogo contra o Guarani e vencemos por 2-0. Então até então não havia nenhum questionamento em relação a isso, né? Aí se perde um jogo, aí vai se questionar fulano, ciclano, né? Não estou especificando a questão do Guide, que é um grande jogador, um jogador que nós gostamos muito, inclusive até pelo desenvolvimento do jogo de ontem. Tendencialmente ele deve iniciar o jogo lá contra o Floresta, então não há nenhum tipo de dificuldade de entendimento com relação a isso. E a questão, lógico que a ausência do Tarcísio foi muito ressentida com relação naturalmente aí a importância que o atleta vinha tendo, né? Embora ele também não jogou lá no jogo contra o Guarani, mas é um jogador importante para nós darmos velocidade. O Lessa fez o que estava dentro do seu limite, mesmo porque o atleta não está 100%, nós não tínhamos outro jogador para fazer essa função e utilizamos ele, sabendo-se que o rendimento não seria naturalmente aí 100%. Então são situações que nós treinadores fizemos as escolhas, fizemos as opções. Se tivesse dado certo, ninguém questionaria. Como deu errado, aí lógico que existem os questionamentos. Muito bem, essas foram as palavras do técnico da equipe do Icasa, o Leandro Campos, acerca desta derrota para a equipe do Pacajus. Ele que entrou em campo ontem com Flaismar no gol, João Carlos pelo lado direito, Dedé e Penalva na zaga e Thiaguinho pelo lado esquerdo. No meio ele começou com Eli Carlos, Matheus e Diogo Pereira e o ataque com Davi, William, Anissete e Anderson Lessa. Já durante o segundo tempo ele fez algumas substituições, o Eli Carlos saiu para a entrada do Guidio, também tivemos a saída do Matheus para a entrada do Fernandinho, a saída do Diogo Pereira para a entrada do Alan Vitor e a saída do Anderson Lessa para a entrada do Paulista. Mas infelizmente as substituições, mesmo tendo mudado ali alguma coisa, não surtiram efeito, ou seja, não tiveram o resultado final que era o gol o mais esperado pelo torcedor do Icasa, Marcos JF. E o torcedor do Icasa saiu frustrado mais uma vez do Romeirão. Eu me lembrei daquele jogo no Brasileiro da Série D, recentemente agora no meio do ano, quando o Icasa tomou de 5 lá do time do Afogados, no Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, e perdeu a chance da classificação em casa, depois acabou sendo eliminado fora. Ontem, da mesma forma, uma vitória levaria o Icasa ao título. Um empate colocaria o Icasa na condição de depender somente dele, enfrentando o Floresta, que já não tem mais o que fazer no campeonato e que, aliás, tem sido um saco de pancadas nessas últimas partidas, ou seja, a probabilidade de vitória e de título seria muito grande, mas agora não, Aloysio. O Icasa precisa vencer o Floresta e precisa torcer para que o Pacajus não ganhe do Guarani de Sobral. O Guarani de Sobral já eliminado da competição, sem nenhum tipo de motivação, apenas vai cumprir tabela e o jogo é na cidade de Pacajus. E esse time do Pacajus, dos times que eu vi jogar mesmo, é aquele que tem apresentado o melhor futebol, inclusive deitou e rolou em cima do Icasa o campeonato inteiro. É bom lembrar que na primeira fase desse campeonato foi 3-0 para o Pacajus e ontem 2-1, e olha que esse resultado até ficou barato, né, para o péssimo futebol apresentado pelo Icasa. Aliás, eu discordo do treinador do Icasa, que escalou mal o time ontem. O Icasa não teve nenhum poder defensivo e, para completar mais a situação ainda, tivemos atuações individuais muito ruins de alguns jogadores. E um detalhe, Marco, que na entrevista do Leandro Campos, ele não gosta de críticas, né? Ele disse, quando perde um jogo, vem esses questionamentos. Mas você não quer receber críticas? Encerre a carreira, porque ficou provado que o técnico errou na escalação. Tá aí o resultado, o time não se encontrou em campo, muitos erros, coletivamente falando. Jogadores que se destacaram foi que entraram no decorrer da partida, no caso do volante Guidio, até o próprio Paulista teve um bom desempenho durante a partida, mas entraram no decorrer, não começaram a partida do início. Então, professor, tem que ser criticado porque o senhor errou e o resultado foi a derrota. O senhor perdeu quando não podia perder. Agora, para ser campeão, não depende mais de suas próprias forças. Só quem fez bonito ontem, Aloysio, mesmo foi o torcedor do Icasa,
parabéns ao torcedor do Icasa, que por sinal teve uma paciência muito grande, porque mais uma vez o torcedor sofreu bastante para ter acesso ao Romeirão. As filas muito lentas, poucas entradas, quer dizer, um jogo como esse, que deu milhares de pessoas, a organização da partida poderia ter se organizado um pouco melhor, o pessoal da administração da Arena Romeirão, juntamente com o Icasa, para que facilitasse o acesso ao torcedor. Então, pessoas que passaram meia hora, 40 minutos na fila, tá? A fila, quando ela afunilava para aquela parte onde haviam as catacas, onde o torcedor passava, era uma bagunça geral, ninguém organizava nada. Então ficou difícil para o torcedor, mas mesmo assim, o torcedor do Icasa foi, comprou o seu ingresso. O torcedor fez sua parte. Infelizmente, dentro de campo, o time quebrou a bola e fora dele, a organização da partida deixou muito a desejar também, viu, Aloysio? É verdade, viu, Marco? O torcedor fez a sua parte, compareceu em massa à Arena Romeirão, e mesmo após aquele primeiro gol da equipe do Pacajus, a gente percebia que o torcedor continuava gritando, continuava apoiando a equipe do Icasa, que eu achei muito bonito, muito interessante, mas infelizmente depois da péssima atuação da equipe do Icasa, não tinha mais o que fazer, né, Marco? Não tinha mais como a torcida continuar dando esse apoio lá na Arena Romeirão. Enfim, agora a equipe volta aos trabalhos, né? Inclusive hoje já se reapresentou, um trabalho foi feito aqui no CT Praxedão, regenerativo para aqueles que estiveram atuando os 90 minutos, para os demais um trabalho técnico-tático. A equipe vai seguir a sua vida e esperamos, Marco, que possa pelo menos honrar a camisa nessa última rodada. Valeu, Aloysio, obrigado pelas informações do Verdão no timaço da Vale FM. Parabéns, torcedor do Icasa, você mais uma vez foi espetacular. Vamos pro intervalo, a gente volta já já, JF. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. Da Vale FM. Da Vale FM. Da Vale FM. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. A segunda etapa do projeto Vestindo o Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas duas etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Vale FM, Vale FM.
Futebol Show do Timaço da Vale, oferecimento Quintal Cariri. Toda quarta-feira tem a quarta diferente, com vários cantores se revezando no palco principal do Quintal Cariri, com entrada franca, para você assistir o futebol também, tomar sua cervejinha, sua caipirinha com preço especial, para ir jantar, né? Para comer aquele petisco, tudo isso no Quintal Cariri. Música ao vivo de quarta a domingo, lá na Avenida Castelo Branco, com entrada franca, JF. Bom, trabalhamos também com o oferecimento das Farmácias Fernandes. São 6 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade e ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Bora falar novamente com o Super Quilmer de Los Campos, ainda no Rio, mas repercutindo essa incrível classificação do Vasco, que voltou para a Série A. Toca o hino do Vascão, JF. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói de português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Vasco da Gama voltou, rapaz. Voltou. Já estão me pedindo aqui dos outros 3, né? Então eu vou ter que tocar do Grêmio, do Cruzeiro e do Bahia. Aí não vai dar tempo não, Só do Vascão mesmo. Só do Vascão, Quem tá com moral nesse programa hoje chama-se Vasco da Gama. Ei, Kilmer, mas não precisava ser tão sofrido não, né? Os outros você toca semana que vem. O Vasco é que é o importante da galera. Foi sofrido e quis o destino que eu estivesse aqui no Rio pra acompanhar tudo, né? O acesso do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas o acesso foi no interior de São Paulo, baixo. Eu sei, mas a festa foi lá. A festa foi no Rio, né? Nos bailes funkies. Agora foi bom que Marco Valério e você, JF, cumpriram rigorosamente o que manda o regulamento do programa Vale Esportes. O parágrafo 37, inciso único, toca o hino do Vasco. Porque o Vasco merece, porque o Vasco subiu. O Vasco merece. Tomara que não volte mais pra segunda. Aliás, esse programa tá uma beleza. O Palmeiras é campeão brasileiro, aí não toca o hino. Aí o Vasco é quarto colocado da Série B, aí toca o hino. Vai entender o regulamento desse programa, Marco viu? Valério, você tem que entender o seguinte: o quarto colocado na Série B é como se fosse um título. Deu pra entender, né? Totalmente. Pronto, legal, obrigado. Bom, agora... Quando surge ao viver. Aí não tem nada a ver. Aí tem nada a ver. Eu protesto também, tem nada a ver. Quem tem mais tem 11. Segue, Kilmer. Corre atrás. Vamos lá. Eu quero a taça do Mundial. Vamos adiante. Vou começar pelo Ceará. O Ceará perdeu para o Corinthians 1-0. E agora? O que é que o Ceará precisa? Será para permanecer na Série A. Vencer Avaí em Floripa e o Juventude em Fortaleza. Torcer para o Cuiabá fazer só um ponto. O Cuiabá não pode fazer mais do que um ponto. Contra Atlético Mineiro, fora, e Coritiba em casa. E ainda torcer para o Atlético de Goiás não vencer os 2 jogos. Contra Atlético do Paraná em casa e América Mineiro fora. Vem cá, ele precisa de tudo isso? Tudo isso. Para o Ceará escapar do rebaixamento. Ceará, Série B te espera. Eu não quero aquela história lamentar, nem desencorajar o torcedor alvinegro não, mas o Ceará tá com cheiro e cara de Série B. Pode ser que não caia. Falta só oficializar, meu amigo. Depois dessa combinação que você falou aí? Nessa combinação. Ganhar os 2 jogos, torcer pro Cuiabá fazer só um ponto e pro Atlético perder as 2. Nossa Senhora. Essa combinação salvaria o Vozão de Porangabuçu. O Ceará, que passou direto de Sampa, não voltou lá para Fortaleza, foi direto para o Sul Maravilha, onde joga contra o Avaí na quarta-feira. No Fortaleza, o Leão de Aço ontem quebrou a bola. Não fez um grande jogo, empatou com o Atlético de Goiás em casa. Aliás, não consegue ganhar do Atlético jogando em casa. Fora ganha, mas no Castelão não ganha. E ontem foi de novo. Agora são 6 partidas sem ganhar do Atlético. Agora, o que ficou legal no final foi o mosaico que a torcida do Fortaleza fez para o Juan Pablo Vojvoda ver, refletir e ficar. Ele não disse nem sim, nem não. Ele disse que só fala de renovação quando acabar o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Há quem diga que ele vai para o Vasco. Se eu fosse ele, eu não iria. Há quem diga que ele vai assumir um clube do eixo Sudeste Rio-São Paulo.
Se eu fosse, eu também não iria. Mas quem decide é o argentino Juan Pablo Vojvoda. Para eu finalizar, o Ferroviário contratou, eu falei faz tempo, do goleiro Douglas, 35 anos de idade, aquele que jogou no Remo, no Mirassol, no Boa, foi tetra pelo Fortaleza em 2010, e contratou o atacante Deizinho, o Andrei Soares Almeida, o Deizinho, 30 anos de idade, e jogou no Floresta, subiu com o Floresta há 2 anos do Brasileirão, 4ª divisão para a 3ª. E o Raul Santos, que eu já falei também, brilhante Raul Santos, com belíssimo trabalho em vários clubes do interior do estado. O Raul Santos é o novo executivo de futebol do Ferrão querido. Ferrão que estreia, primeiro jogo dele em 23, dia 5 de janeiro contra o Asa de Arapiraca pela pré-Copa do Nordeste. Delton Sá já me abandonou, já seguiu para Juazeiro do Norte. Eu daqui a pouco estarei seguindo para São Paulo para depois voltar a Fortaleza. Um abraço, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Super Kilmer de Campos, que eu tomei conhecimento, comprou uma camisa histórica do Bangu. É verdade, Kilmer? Verdade, camisa 11 do Bangu, aquela camisa que o Bangu decidiu o Campeonato Brasileiro de 1985. Que legal, hein? E aproveitei e comprei mais uma do Vasco, uma camisa retrô, Roberto Dinamite, 1974, quando o número era pregado de pano na camisa. Lembra dessa história? Lembro, sim. Quer dizer que Los Pérez não comprou nenhuma camisa aí? Los Pérez é pão duro, não comprou nada. Foi embora. Valeu, Kilmer. Boa viagem, hein? Um abraço, Kilmer. Obrigado, valeu. Eita. O Kilmer falou do Roberto Dinamite, a gente lamenta demais a situação que enfrenta. Tá muito mal de saúde, grande ídolo, né? do futebol brasileiro, luta contra um câncer. As últimas informações davam conta de que o mesmo estava hospitalizado no Rio de Janeiro. A gente pede a Deus uma recuperação. A gente sabe que é muito difícil a situação, mas para Deus nada é impossível. É verdade, JF. Deixa eu falar de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Peça o seu 988-380548. Baleia Burger lá na Praça do Pio Doce. Se você quiser mais caprichada ainda, você liga pro menino de lá do Baleia Burger e diz: olha, eu quero aquele hambúrguer igual o de João Filho. Aí, meu amigo, aí que vai primeira. É carne dupla, né? É carne dupla, pra ficar bem recheado, muito queijo, mussarela. É assim, JF? Só no Baleia. Calabresa também? Tudo. Você gosta de uma calabresazinha? Calabresa, bacon. Rapaz. Maionese temperada de lá, que é um espetáculo também. E o suquinho de maracujá? Suquinho delicioso. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. É bom demais. 988-380548 é o WhatsApp. Pode confirmar o seu pedido. 988-380548. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. A gente fala também da Comercial ZM. É a concessionária Steel para a região do Cariri. Máquinas, ferramentas e EPIs é com a Comercial ZM. Tem a campanha de jardinagem para você, com produtos Steel, preços incríveis, roçadeiras a partir de R$ 1.159. Você vai encontrar também pulverizadores a combustão e lavadoras de alta pressão. Mais informações, a loja fica localizada na Avenida Padre Cícero, número 2370, com o telefone 3511-9550. Anderson Luiz fala do Campo Grande, que até que tentou, venceu no tempo normal, foi para as penalidades máximas, mas não teve a competência nos pênaltis de voltar para casa com o acesso para a Série B. Anderson Luiz, boa noite. Boa noite para você, João Filho. Boa noite, Marco. A todos os ouvintes do Vale Esportes. Primeiro, parabenizar a equipe do Campo Grande pela garra, pelo empenho. Conseguiu a vitória no tempo normal com o gol do jovem Israel, aquele jovem que foi revelado pelo Guarani aos 22 minutos do primeiro tempo. Conseguiu segurar o time do Pacatuba, levou o jogo para os pênaltis e acabou perdendo a classificação para a segunda divisão nas penalidades máximas pelo placar de 4-2. Infelizmente não deu dessa vez para o Campo Grande. Mais uma vez o Campo Grande esbarra num adversário bem complicado na terceira divisão do Campeonato Cearense. Dessa vez chegou muito próximo, conseguiu a vitória, conseguiu reverter um placar que para muitos parecia impossível, mas um detalhe, o que faltou para o Campo Grande foi, acho que um pouco mais de experiência, não só nesse jogo, mas durante todo o campeonato, para conseguir esse acesso para a segunda divisão do Campeonato Cearense. Fica o aprendizado para que o Soares, o pessoal da diretoria do Campo Grande, trabalhe focado já para o ano que vem, para essa terceira divisão, para que o Campo Grande possa voltar para
segundona. O que ficou foi o empenho, o trabalho. Muitos desses atletas, eu acredito, que a gente vai ver ainda no nosso futebol cearense ano que vem. Campo Grande, eu acho que desse elenco, depois daquele elenco do Paulista, do Davi, esse elenco tem também algumas peças individuais bem interessantes que vai, com certeza, dar frutos para esse time do Campusca e, consequentemente, ano que vem, quem sabe até mesmo acesso para a segunda divisão do Campeonato Cearense. Enfim, a gente lamenta que não teremos mais um representante do Cariri, até porque para o ano que vem temos duas equipes na segundona. O Crato, que foi rebaixado da primeira para a segunda divisão, e o Icasa. O Icasa foi rebaixado também, para quem não lembra, por ter escalado irregularmente um atleta na última rodada do campeonato na sua fase classificatória. A gente parabeniza, como você bem disse, o Campo Grande pelo empenho, pela determinação, mas infelizmente não foi possível chegar desta vez na segunda divisão do futebol aqui do Ceará. E teremos duas equipes na terceira divisão no ano que vem, Campo Grande e Cariri. Os dois que subiram esse ano, não foi esse ano que foi na temporada passada, né? Na temporada passada que Campo Grande e Cariri subiram para a segunda divisão do futebol cearense. O Cariri desceu esse ano. Não, na temporada passada foi o Guarani e o Cariri já tava. E o Pague Menos. Mas se eu não me engano, teve um ano que subiram os dois juntos. O ano que subiram os dois foi justamente naquele ano do Paulista, que subiu Crato e Campo Grande. Foi naquele ano. Aí no outro ano subiu o Cariri, no outro ano foi o Guarani. E agora a gente não teve nenhum representante do Cariri subindo pra... E no ano que vem teremos duas equipes de Juazeiro na terceira divisão. O Campo Grande e o Cariri. Campo Grande, Marco, que infelizmente não conseguiu o acesso. Aliás, nós temos 6 times profissionais, né? 2 na primeira divisão do ano que vem. Guarani e Barbalha. 2 na Série B. Icasa e Crato. 2 na Série C. Campo Grande e Cariri. Então essa é a situação dos nossos clubes. Você trouxe os grupos já aí? Sim, da primeira divisão do Campeonato Cearense. E eu até achei interessante pro Guarani, viu? Foi interessante pro Guarani, porque a forma de disputa do Campeonato Cearense desse ano tem como novidade a volta de Ceará e Fortaleza do início da competição e um grupo enfrentando outro grupo. E o Guarani caiu no grupo com Ferroviário, Fortaleza, Pacajus e Maracanã. Então nessa primeira fase o Guarani não enfrenta essas equipes. Então é bem interessante, eu achei o grupo do Guarani interessante, porque, por exemplo, o Guarani não pega um Ferroviário, que a gente está assim, vendo reforçar bastante, o Fortaleza do Voivoda, o Pacajus, que a gente conhece, tem a base da Série D do Campeonato Brasileiro, manteve os jogadores, está fazendo um bom trabalho na Taça Fares Lopes, e o Maracanã, que também é um bom time, o Guarani não enfrenta na primeira fase do Campeonato Cearense. O Guarani vai enfrentar o Grupo A, que é formado por Atlético, Barbalha, Caucaia, Ceará e Iguatu. O Guarani vai ter esses 5 jogos. 3 jogos pro Guarani vão acontecer fora de casa, porque o Guarani não tá melhor ranqueado no ranking da Federação Cearense de Futebol, então só vai ter direito a jogar 2 jogos sobre os seus domínios, e aí a federação consequentemente vai fazer o sorteio desses jogos e em breve deve divulgar a tabela detalhada do Campeonato Cearense. Bom, se o grupo ficou bom, os adversários que o Guarani vai enfrentar na primeira fase... Teoricamente, né? Teoricamente. Tomara que o Guarani... Ninguém sabe os elencos que vão ser formados ainda, sabe os elencos, né? Porque assim, a gente vê o grupo do Guarani... Todos do Guarani já tem uma cara de elenco. O Ferroviário já tá montando o elenco, a gente já vê algumas peças. O Fortaleza nem se fala. O Pacajus deve manter uma boa base desse elenco que tá fazendo parte da Taça Fares Lopes. E o Maracanã também. Do outro lado, aí tem Caucaia, que ainda vai formar o elenco. Tem o Iguatu, que também vai formar o Atlético Cearense e o Barbalha. Só temos o Ceará lá. Você citou todos aí. Agora, os únicos que ainda não tem cara são os da região. Guarani e Barbalha. E a preocupação o Atlético é que... também não tem. Você está falando que o Guarani vai enfrentar adversários teoricamente menos difíceis. Sim. Só que a concorrência da pontuação é com os mais fortes. Sim, do grupo. Teoricamente também. Então... Do jeito que, digamos assim, talvez seja menos difícil pro Guarani pegar esses times que você falou, mas pros outros também, do grupo do Guarani. E o Guarani tem que concorrer com a pontuação com os mais fortes. Então, Guarani, faça um bom elenco, pelo amor de Deus. Não vamos disputar o quadrangular da morte. Porque aí a coisa complica, né? O problema é que estamos em novembro, não temos nada ainda do Guarani, presidente, né? Ainda não temos Guarani não tem nem presidente, lamentavelmente. O Barbalha também. São situações que nos preocupam. Mais um ano a história se repete. Formar time às pressas, fazer uma diretoria às pressas, enfim.
O que começa errado tem tudo para dar errado. A gente vai falar mais do Guarani durante a semana, mas a federação, de fato, no último final de semana acabou lançando o Campeonato Cearense e divulgou os 2 grupos da primeira fase. JF tá pistola hoje, viu? Eu tô light, mas JF tá pistola. Tem que acordar, rapaz. Tem que acordar. O campeonato começa em janeiro, né? Isso. Estamos em 7 de novembro. A maioria Temos pouco mais de 2 meses. Pouco mais de 2 meses. A rapaziada, os clubes aí estão trabalhando, estão se movimentando, diretorias fazendo contatos. Daqui a pouco começa a pré-temporada das equipes e a gente não vê nenhuma sinalização de Guarani e de Barbalha. Infelizmente. Tá certo. Obrigado, Anderson, pela participação e lamentar realmente a eliminação do nosso simpático Campo Grande. Fez o mais difícil, ganhar do Pacatuba lá dentro. Mas aí na hora dos pênaltis não teve sorte ou competência, aí vai depender. Se o pessoal levar em conta que o Raio cai 2 vezes no mesmo lugar, na segunda divisão eu disse aqui e repito. O Guarani, lamentavelmente, estava vivendo saída do Marciano, que era o presidente, né? Eu disse aqui nesse microfone e repito, o Guarani era um forte candidato ao rebaixamento. Se organizou no decorrer do campeonato, mas da segunda divisão. E graças a Deus conseguiu voltar para a primeira. Primeira divisão, a história é outra. O nível é diferente, A história é completamente diferente. E outra coisa, às vezes você faz a coisa que não começa bem e termina bem, mas não é sempre que isso acontece, Não é sempre que isso vai acontecer. Não é sempre. São situações sui generis, né? Que sugerem realmente que o time possa se organizar um pouco mais. Agora, Luiz Vilar, pra gente fechar, destaque final do Verdão, rapaz, quando eu penso no jogo de ontem, oh, meu Deus, coração é só tristeza, viu, Aloysio? Não é só felicidade, não, é só tristeza. E era pra ser aquela segunda-feira que a gente ia falar da vitória, do título, da alegria. Projetar 2023, Arena Romeirão com jogo de Copa do Brasil, mas... Pensar em um adversário grande, né? Eu já até comentava aqui fora do ar, o Icasa é aquele time que sempre vai. Aí quando você pensa que vai dar tudo certo, o Icasa na hora H decepciona. Isso tem sido corriqueiro no time do Icasa. Entra aquela vozinha daquela senhora lá. Vai não. Foi assim no Campeonato Cearense, quase caiu em campo, caiu depois, né? Na justiça, nos tribunais, mas em campo foi quase. Campeonato Brasileiro da Série D, quase. E agora Fares Lopes, quase também. E na Copa do Brasil, quase ganhou do Tombense. Quer dizer, o time do Icasa realmente é o time do quase, infelizmente, para o seu torcedor. Esse sim, né, merecia um time de melhor qualidade, mais competitivo e com melhores resultados. Bem, 2022 foi o ano dos quase no Icasa, né? Infelizmente. Bem, então vamos aí Se a gente for voltar da memória, 2013 foi um ano de um quase também, né? Mas se o Icasa tivesse naquele quase ali, JF, tava bom demais. Série B do Brasileiro. Ô, saudade daquele quase, viu? Aquele quase era outra história. Quando o Icasa era quase campeão cearense, foi vice não sei quantas vezes aí. Isso. Bem, a última semana de trabalhos, JF, no Icasa esse ano, né? Por incrível que pareça, o Icasa vai encerrar as suas atividades em 2022 no próximo sábado, justamente nesse jogo diante do Floresta, e deve viajar já na quinta-feira. Ontem, no final da partida, a gente comentava que o Icasa nem programação tinha para essa semana. Porque a ideia era, vamos ser campeões. A ideia era comemorar. Segunda-feira a gente vai comemorar, é folga pra todo mundo. Na terça-feira a gente vê o que é que vai fazer. De repente, esse planejamento caiu por terra. Só não combinaram com o Pacajus, né? Não combinaram com o Pacajus. E aí a equipe se reapresentou hoje, amanhã deve realizar um trabalho técnico-tático e só na quinta-feira viajar para Fortaleza, onde enfrenta o Floresta lá no estádio Presidente Vargas. Repetindo pro torcedor, o Icasa precisa vencer, tem 12 pontos, iria a 15, e o Pacajus, que tem 14, precisaria empatar ou perder para o Guarani de Sobral. E aí, empatando, o Icasa seria campeão, porque o Pacajus tem 4 vitórias e o Icasa chegaria a 5. Por esse motivo, né, nesse critério de desempate, o Icasa seria campeão. Difícil? Muito, mas não é impossível, Marco. No futebol nada é impossível, muito embora a situação do Pacajus é muito boa, uma vitória simples e dá o título. E até o Maracanã ainda pode ser campeão. Se os dois perderem. Se os dois perderem, né? O Pacajus, o Maracanã chegou a 15 pontos. Isso. Se o Icasa empatar e o time do Pacajus empatar, o Maracanã ainda é campeão, né?
que chegaria, tem 15 pontos. Isso. O Icasa empatando chegaria a 13 e o time do Pacajus 15 chegaria a 15. Aí tem que ver o número de vitórias. Isso, o Maracanã tem o mesmo número de vitórias do Pacajus, 4 para cada. Então, o Maracanã saldo de tem gols. Um empate a mais, né? Então tem que olhar o saldo de gols saldo aí. de gols, o Maracanã tem 5, o Pacajus tem 6. Então nesse caso, pro Maracanã ser campeão, o Icasa não ganhar do Floresta e o o Pacajus perder pro Guarani de Sobral. A taça que estava ontem na Arena Romeirão, sábado ela estará no Ronaldão. Icasa e Maracanã estão muito interessados que o Guarani de Sobral complique a vida do Pacajus. Icasa e quem? Icasa e Maracanã. Icasa e Maracanã, sim. Será que tem algum incentivo? Vai ter alguma conversinha com o pessoal de Sobral daqui para sábado? Coisa mais normal do mundo. Aí, se acontecer, a coisa mais normal do mundo. Por parte do Maracanã, teria que ter uma conversinha com o Floresta também, né? Maracanã tem que conversar com os dois. Floresta só tem 2 pontos no campeonato, não briga mais por nada. Tá só a meninada lá agora, só né? a meninada. Já pro Icasa, uma conversinha só com a rapaziada lá de Sobral, né? Isso, com a rapaziada de Sobral, justamente. E um empate resolve a vida do Icasa, né? O Pacajus não precisa perder do Guarani, mas um empate seria o suficiente. Presidente Aloísio, bora conversar com o povo de Sobral, presidente. Não tem nada perdido não, o campeonato tá aí, né? Tem um jogo a cumprir, lógico que o Icasa não depende dele, mas é uma situação perfeitamente normal. Para que o torcedor entenda, a matemática é simples. O Icasa vencer o Floresta. Porque olha só, quanto é que vale uma vaga na Copa do Brasil? Para o ano vai valer mais de 600 mil reais. Eu acredito que próximo de 700 mil, Marco. Porque todo ano tem uma correção, né, nos valores da Copa do Brasil. Não foram divulgados ainda os do próximo ano, né? Mas acredito que sejam uns 700 mil reais. Vamos aguardar, né? O decorrer da semana aí. Muito bem, o Icasa perdeu para esse jogo contra o Floresta o André Penalva, né? Que ontem era capitão, zagueiro titular da equipe, tomou o 3º cartão amarelo. O Marlon deve ser o substituto natural do Penalva nesse jogo, Marco. Valeu, Aloysio. Um grande abraço. Para fechar, JF, hoje tem Botafogo e Atlético Mineiro fechando a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E a disputa tá boa para saber quem vai ser o vice. Por enquanto, o vice de quem? É o Internacional. Pra ser o vice do Palmeiras, né? Exatamente. Rapaz. Tem uma grana boa pra quem vai ser vice, viu, JF? Rapaz, legal. Interessante. Legal. Vamos embora. A gente volta amanhã com mais um Vale Esportes. Valeu, gente. Um grande abraço pra todo mundo. Até amanhã, se assim o Criador nos permitir. Vale FM 40%. O carrapato estrela ou micuim pode ser capaz de transmitir a bactéria causadora da febre maculosa. Ele se hospeda em humanos e animais como bois, cavalos, cães e capivara. O Ministério da Saúde alerta para o aumento de casos e óbitos pela doença, principalmente na região sudeste. Até 22 de setembro deste ano, o Brasil registrou 67 casos com 18 mortes. A febre maculosa apresenta sintomas muito parecidos com outras doenças, como dengue e Covid. O paciente pode apresentar febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos, além de dores abdominal e muscular, inchaço e manchas no corpo. Para a especialista na doença do Instituto Oswaldo Cruz, Elba Regina Sampaio de Lemos, o diagnóstico precoce ajuda na recuperação sem sequelas. Tem que procurar o atendimento médico, porque é uma doença curável. A gente precisa sensibilizar, a gente precisa avisar que a doença acontece, que a doença está aí. Muito embora ela não seja tão frequente como é a dengue, ela tem uma letalidade muito alta. Com o clima seco, há maior incidência de carrapatos. Por isso, é bom evitar entrar em mata fechada e redobrar os cuidados em ambientes rurais. O Ministério da Saúde alerta ainda para que as pessoas tenham cuidado com seus cães de estimação, evitar levá-los para áreas rurais para que eles não sejam hospedeiros de carrapatos. Reportagem Cleide Lopes.
Levar irrigação até o semiárido nordestino. E assim impulsionar a produção e a economia da região. Objetivos do projeto Baixio do Irecê, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em parceria com a iniciativa privada. Com 105 mil hectares, sendo 48 mil de área irrigável, o Baixio do Irecê é o maior projeto de irrigação da América Latina. Localizado na região do Médio São Francisco, entre os municípios de Xique-Xique e Itaguaçu, na Bahia, o empreendimento está dividido em 9 etapas. Só nas etapas 1 e 2, que já estão em operação, o governo federal investiu R$1 bilhão. São 42 quilômetros de canal, além de estação de bombeamento, adutoras e infraestrutura de energia para a produção agrícola. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, destaca a importância do projeto para impulsionar a agricultura no sertão brasileiro. Bom, o Baixio do Irecê é um perímetro de irrigação no sertão. É muito significativo isso, porque o Brasil tem terras muito produtivas, tem vários estudos que mostram isso, e em lugares onde não tem água, basta ter água que tudo nasce. Foi R$1 bilhão de investimento do governo federal para fazer a infraestrutura que capta a água do Rio São Francisco e possibilitar a irrigação de